Queridos irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura de hoje esse texto do profeta Isaías, que vem logo depois então do segundo cântico do servo do Senhor. E aqui nós vemos palavras profundamente consoladoras, porque Deus mostra que tem uma grande ternura pelo seu povo, e Ele quer então reconduzir esse povo que está no exílio de volta à sua terra, a Jerusalém, e que é a figura justamente do convívio amoroso, próximo de Deus com o seu povo. É a reconstituição da aliança que foi quebrada pela infidelidade da parte do povo, mas Deus quer reconstituir essa aliança. E a comparação aqui é muito bonita. Primeiro, se fala de uma figura misteriosa que Deus escolheu para que possa congregar esse povo. Nós já sabemos quem é essa figura. E por que esse texto comparece nessa quarta semana da Quaresma? Essa figura é Jesus Cristo, é o enviado. Esse servo misterioso do Senhor no profeta Isaías é figura de Jesus. E aqui se fala de gente que vem de todos os lugares, né? Vindos de longe. Uns chegam do norte, do lado do mar, outros da terra de Sinim. Nós vemos que é uma atração não só ao povo de Israel, mas a todos os povos, dentro dessa perspectiva mais universalista do profeta Isaías. E aí brota um louvor: louvai, ó céus, alegra-te terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Deus não se esquece de ninguém. E ainda essa comparação, então, bonita com a mulher, com a mãe, mostrando que o amor de Deus é mais forte do que o próprio amor da mãe pelos filhos. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filhinho, do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Uma mulher pode se esquecer do seu filhinho? Ainda que isso acontecesse, se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Então o amor de Deus por nós é mais forte do que o amor materno. E aí veio um salmo que aqui foi cantado: misericórdia e piedade ao Senhor, né? Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Como é bom ouvirmos essas palavras consoladoras, particularmente neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, com este isolamento social mais severo, com esse número de enfermos tão alto, com esse número também assustador de mortos, né? O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, levanta aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Me dirijo então especialmente àqueles que nos acompanham agora pelas redes sociais. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Aí, na sua casa, onde você se encontra, junto de sua família, se você invoca o Senhor está perto da pessoa que o invoca, e de todo aquele que o invoca lealmente. No Evangelho de hoje, capítulo 5 de São João, nós vemos uma parte do conflito que surgiu a partir da cura que Jesus fez daquele paralítico perto do pórtico de Betesda, daquela piscina, né? Acusaram Jesus de violar o sábado. E Jesus então vai ter que fazer um pronunciamento, um discurso que vai mostrando a sua identidade. É interessante observar o que é característico do Evangelho de João, uma certa ironia. Os adversários de Jesus começam a fazer acusações
crescentes a Jesus. Nós vamos observar isso na liturgia agora, nesta semana, na semana que vem, que é a última semana antes da Semana Santa, Semana da Paixão. Nós vamos vendo que eles vão acusando Jesus, aumentando o ódio, a oposição a Jesus. Mas as acusações que eles fazem a Jesus, eles queriam humilhar Jesus. Na verdade, revelam a identidade de Jesus. Primeiro, eles acusam Jesus de violar o sábado, porque ele está parecendo que ele é dono do sábado, e de fato ele é Senhor do sábado. Agora eles vão acusar Jesus de chamar a Deus de seu pai, de se fazer igual a Deus, e de fato ele é filho de Deus Pai. Então Jesus respondeu aos judeus: meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Por que essa afirmação de Jesus? É claro que todos sabiam, guardavam o sábado, porque no relato da criação no livro do Gênesis se diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Mas fazia parte também da tradição de Israel saber que Deus trabalhava no sábado com a sua providência. Então Jesus está dizendo isso quando ele faz essa frase: meu pai trabalha sempre, inclusive no sábado, portanto eu também trabalho. Por isso que eles ficaram indignados, porque ele chamava Deus de pai e mostrava que o comportamento dele era como o do pai, né? Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. E de fato assim é. E Jesus então vai ter esse longo discurso para os judeus. Em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. Tudo que Jesus vai falar, e aqui é um pouco longo, né? Nós acabamos de ouvir, mostra a intimidade de Jesus com o Pai, a proximidade de Jesus com o Pai. Então o que nós devemos fazer nesses dias, na nossa oração, em casa, acompanhando aqui pelas redes sociais, e nós que podemos participar da missa? É cada vez mais olharmos para Jesus e nos aproximarmos de Jesus, percebendo a proximidade de Jesus com o Pai. Jesus tem uma vontade que se conforma com a vontade do Pai. Jesus realiza ações com poder, porque esse poder é o poder do Pai que ele foi concedido. Jesus honra o Pai e o Pai honra o Filho. Então, nós devemos contemplar na nossa oração pessoal a relação de Jesus com o Pai. É a proposta espiritual desses dias na liturgia, né? Em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. A gente deve se deter um pouquinho, ver a unidade do Pai e do Filho. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Está vendo? O Filho participa até desse poder exclusivo de Deus, que é ressuscitar os mortos. Estão vendo como é que nós vamos sendo preparados para a paixão, para a ressurreição, para a Páscoa? O Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Então quem honra o Filho é o próprio Pai, que nos convida a honrar também o Filho. O que nós aprendemos com isso? É que nós não podemos saber nada de Deus, a não ser através do Filho Jesus. Então repito o convite: vamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Ah, padre, mas eu não posso ir à igreja. Mas você pode, em casa, pegar o texto bíblico, crescer na intimidade com a palavra de Deus. Abra o Evangelho, faça a leitura do dia, né? Acompanhe a celebração, reze o seu terço em família. Os que honram o Filho também honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou.
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou e possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Acolher Jesus é acolher o Pai. Em verdade vos digo, já está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vejam que bonito. Olha, são muitos os mortos. Hoje mesmo, nessa missa, eu estou rezando pelo menos por 2 pessoas que morreram de Covid. Não aqui em Viçosa, mas que pedido agora. 2 pessoas que morreram ontem. E são tantos. Morreu mais um bispo. Bispo emérito de São João da Boa Vista, também de Covid. São quantos mortos, e de outras causas também. Olha que bonito que Jesus está falando. Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Está falando da ressurreição, da vitória definitiva de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Jesus é revelação de Deus e revelação de quem somos nós, por isso chamado Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, no recolhimento desses dias quaresmais, fixemos o nosso olhar em Jesus, e de Jesus aprendamos a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.